O Habermas é um garotão que ele é da segunda, por assim dizer, fase da escola de Frankfurt, né? E para a gente entender a razão comunicativa e por que isso é importante para o Habermas, a gente tem que entender o contexto que o infeliz cresceu. Que contexto foi esse que o infeliz cresceu, né? Vocês aí que reclamam, hoje é complicado, não sei o quê, só porque a mãe manda deixar as garrafas. Rapaz, o cara cresceu na Segunda Guerra Mundial, ó. Quer dizer, era um contexto de um regime político totalitário. É por isso que é tão importante para o Habermas a ideia de uma razão comunicativa. Porque ele cresceu num ambiente extremamente oposto ao que, o que a gente vai discutir hoje, que é a razão comunicativa, que é um ambiente totalitário. Que é um ambiente que não possibilita o uso efetivo e dialógico da razão, né? Então é muito importante entender o contexto que o Habermas cresceu para entender a preocupação dele. A preocupação dele é, sobretudo, como explicar a irracionalidade humana. Ou dito de outra maneira, como a razão humana se tornou cega, ou acrítica, né? Então, esse é o problema do Habermas, né? É esse o problema que move o seu pensamento. E aí, como eu gosto de trabalhar, como o Deleuze propõe, o filósofo, para resolver o problema dele, o que é que ele faz? Ele pega conceitos de outros filósofos, faz uma bricolagem para compor um novo conceito. E é isso que o Habermas faz, né? Ele vai pegando outros conceitos para construir o conceito de razão comunicativa, que é mais ou menos isso que a gente vai fazer, né? Eu vou tentar aqui trazer para vocês. E aí ele vai trabalhar com a dicotomia, por assim dizer, que tem a ver com a relação entre a razão instrumental por um lado e a razão comunicativa de outro lado. Para isso, a gente tem que partir um pouco da escola de Frankfurt, né? Dos primeiros teóricos da escola de Frankfurt, Adorno, Horkheim, Marcuse, né? E eu vou destacar aqui alguns aspectos que o Habermas vai retomar. O primeiro é a própria ideia de uma crítica da razão iluminista, né? Que os teóricos da escola de Frankfurt já faziam, né? Sobretudo a ideia da razão iluminista, de que a razão nos levaria a um lugar melhor, que a razão nos levaria a um progresso, né? E aí você vê o contexto lá do Habermas, né? Será que a razão nos levou ao progresso, né? O negócio da galera soltando uma bomba atômica, né? O negócio da desigualdade cada vez maior. Então a razão se tornou meramente utilitária, no caso do nazismo, por exemplo, para uma espécie de dispositivo de dominação totalitária. E por outro lado, mesmo observando as sociedades democráticas, a partir da lógica da indústria cultural, a razão levou a uma espécie de estupidez coletiva a partir dos produtos midiáticos, né? E aí a gente entende a lógica da indústria cultural, né? O que é que diabo é indústria cultural? Vou falar rapidinho porque o propósito não é falar sobre a indústria cultural. Mas eu vou falar só o argumento geral, né? Ora, o nome indústria cultural significa dizer que a cultura ela adere à lógica da indústria, que é a lógica da produção em massa para o lucro. Ora, se eu preciso produzir em massa para o lucro, eu tenho que produzir o máximo possível para atingir o máximo de pessoas possíveis. Ora, se eu preciso atingir o máximo de pessoas possíveis, eu tenho que ter um produto que todo mundo consiga entender. Se eu tenho um produto que todo mundo precisa entender, então eu vou banalizar, vou tornar tudo fetiche. Porque fetiche, você não precisa de grandes arcabouços para entender, né? Então você deixa de privilegiar uma lógica do pensamento, da reflexão, da crítica, para privilegiar uma lógica que é uma lógica do reconhecimento. É isso que o Adorno diz. Você consome um produto da indústria cultural não para conhecer, mas para reconhecer, né? Você vai no cinema,
você fica puto, não gostei não, porque o cara morreu lá. Por quê? Porque você já vai predeterminado a querer que no final o mocinho se dê bem, né? Porque há toda uma estrutura lógica, né, para se reconhecer, não para conhecer, porque para conhecer você tem que pensar, você tem que criticar, e não é isso que a lógica da indústria cultural propõe, né? Então esse é um primeiro aspecto, é uma razão que levou a uma espécie de desrazão, né, a uma estética extremamente frívola. Essa é a lógica da indústria cultural, basta pensar a nossa música, né? Pensando nessas músicas contemporâneas, né, por um lado você tem maquiagem, tá ok, né? Cabelo, tá ok. Aí agora tá pronta para brotar no bailão, né? Não precisa de grandes recursos cognitivos para entender uma música dessa, né? Se você prestar atenção nas músicas de funk, por exemplo, em todas elas tem um negócio do senta, né? Senta, senta, senta. Essa ideia do sentar parece que é muito importante, né? É quase uma descrição do que você vai fazer com as nádegas, né? É mais ou menos isso. A razão funciona como um instrumento para o totalitarismo nos estados totalitários. E por outro lado, nos estados democráticos, ela funciona antes como elemento de dominação pelo entretenimento, né? E aí quando você está vendo aqueles filmes lá em Hollywood, o que acontece no final, né? O cara chega lá, não sei o que, salvou a terra, e o que é que ele faz? Acende um cigarro, putaria. Aí o que é que acontece? Tomam cerveja. Ou seja, dentro dessa lógica da indústria cultural, também estão implícito toda uma lógica de consumo, né? Tem toda uma lógica de consumo que você vai interiorizando de forma não controlada. E aí o que é que acontece? Você trabalha para dedéu, aí depois paga para ir para o cinema, aí depois no cinema diz que você tem que comprar outra coisa, aí você vai comprar outra coisa, só que aí você tem que trabalhar mais para comprar essa outra coisa. Ou seja, aí se forma todo um ciclo de dominação dentro da lógica da indústria cultural, né? Então é daí mais ou menos que o Habermas ele vai partir, né? Qual é a diferença do Habermas para os outros autores da Escola de Frankfurt? Sobretudo Adorno, Horkheimer, que o Habermas ele é um pouco mais, por assim dizer, otimista. Ele vê uma perspectiva de fugir dessa lógica da razão instrumental. Ele vai dizer, ora, essa lógica da razão instrumental não significa dizer que todos os tipos de razões se reduzem a ela. Você tem um outro tipo de razão, que é a que ele chama de razão comunicativa, que é a que nos interessa discutir hoje. Para a gente entender essa razão comunicativa, o Habermas ele já pega esses indícios na própria formação da esfera pública burguesa, na própria Revolução Burguesa, no qual aí o papel da mídia era muito importante porque tornava público os acontecimentos para os intelectuais começarem a discutir. Então, toda a Revolução Burguesa ela foi tramada dentro dessa lógica, né, do que já seria ali, já estava se forjando ali uma espécie de razão comunicativa, né? Então, a partir daí o Habermas teve esse insight, né? É possível outro tipo de razão, né? É possível outro tipo de razão. Então, é a partir daí que o Habermas vai começar a pensar a razão comunicativa. Muito bem. Para pensar a razão comunicativa, o Habermas começa a roubar o conceito da negada, né? Que é como os filósofos pensam, é roubando conceitos. Primeiro ele rouba o conceito de mundo da vida do Husserl. No mundo da vida, o Habermas ele vai caracterizar 3 aspectos que definem esse mundo da vida: a sociedade, a cultura e a pessoa. A sociedade tem a ver com as normas compartilhadas pelos indivíduos nesse mundo da vida. A cultura como conhecimento compartilhado. E a pessoa, que é o terceiro elemento, tem a ver com a competência, o modo como o indivíduo interioriza a cultura e a sociedade, né? Então, o mundo da vida, portanto, ele é caracterizado por 3 instâncias: a pessoal, a cultural e a social. Diferente de Marx, que pensa a lógica de transformação social a partir do trabalho,
né, dentro da perspectiva do materialismo histórico, ou seja, o modo como o homem se organiza para trabalhar é que determina a lógica de transformação social ou reprodução das dominações. O que é que o Habermas faz? Ora, o trabalho é importante, mas não é só o trabalho. O que interessa também é a linguagem. E é aí que entra a comunicação. A comunicação também como elemento mutante da sociedade. É por isso que a comunicação é tão importante para o Habermas. Vocês lembram lá do começo, quando eu estava falando do contexto do Habermas, de uma sociedade totalitária? Pois é, ele estava pensando então, como não chegar a esse patamar? E é por isso que é tão importante a gente pensar sobre essa lógica hoje em dia, né? Então o que é que o Habermas vai fazer? Vai interiorizar a ideia de linguagem dentro da lógica de transformação social. E para aí ele vai começar a caçar conceitos. O primeiro é o do pragmaticismo, que ele vai pegar, né, por exemplo, de Charles Sanders Peirce, né? O primeiro aspecto importante do pragmaticismo para entender a razão comunicativa é a ideia de falibilismo, né? Qual é essa ideia de falibilismo? É a ideia de que uma verdade absoluta é quase impossível, né? Por quê? Porque todo conhecimento é mediado por signo. E como é o conhecimento é mediado, você conhece uma coisa a partir de outra. Logo, você não consegue conhecer a totalidade de uma coisa. Por exemplo, quando vocês entram no Instagram, negada. Vocês entram no Instagram, aí vê lá a menina, mó gata, né? Eita diabo, que menina bonita. Olha, isso aí é gata, né? No Instagram, né? Porque o Instagram é o signo que representa a menina. Aí quando você vê a menina pessoalmente, macho, aí você fala, égua, aí mente, né? Ô povo feio. Quer dizer, não tem nada a ver, porque é uma representação da menina, né? O signo é sempre uma tradução do objeto. Por exemplo, o negócio do coronavírus, né? Que tá rolando aí, o negócio de coronavírus. Quando os caras estão pesquisando lá o coronavírus, né, o que ele tá vendo no microscópio lá é uma tradução do vírus. Quer dizer, tem aspectos do vírus que o microscópio não consegue captar. Por isso que a nossa percepção é sempre uma tradução, né? Uma conexão. Então, Diego, quer dizer que como não existe verdade, pode avacalhar, é? Muito pelo contrário, né? Como essa verdade absoluta é impossível, é que você tem que usar de uma forma mais sistemática possível o raciocínio para chegar mais próximo possível da verdade, né? Então não tem esse negócio de dizer, é minha opinião. Rapaz, minha opinião é meus olhos, né? Minha opinião não, minha opinião você guarda para você. O que vale é você usar a razão de uma forma mais efetiva possível. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é uma noção da intersubjetividade. E aí, o que é que o Habermas faz? Ele vai pegar também um conceito do Piaget, né? O conceito do Piaget, que tem a ver com o descentramento do eu. Ó, putaria? Descentramento do eu. Que diabo é isso? É exatamente esse movimento, né, de você, de certa forma, abandonar suas crenças para se projetar no lugar do outro e, a partir dessa projeção, você conseguir pensar como se fosse o outro. É uma abertura para o outro, né? Então, isso aí vai abrir a lógica da intersubjetividade, que é também importante para o pragmatismo do Peirce. O que é que o Peirce vai dizer? Ora, a verdade, né, deve ser construída a partir de consensos provisórios, a partir da discussão em uma determinada comunidade científica. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer uma transformação epistemológica do eu conheço, né, que vem desde Descartes, para o nós, né, para a intersubjetividade. O conhecimento ele vai derivar antes da interação entre os sujeitos do que de um sujeito em si. Por quê? Porque, mano, esse é abestado. Ó. Quando tu vai ver para um fenômeno, tu vai ver o teu recorte. A partir das tuas experiências, do teu modo de pensar. O cabo do outro lado lá vai ver a partir do recorte dele. Então vocês vão combinando os recortes de vocês para chegar o mais próximo possível do objeto. Entendeu? Então, assim, essa virada pragmática, né, da linguística, do modo de conhecer, interessa ao Habermas, né, que vem sobretudo do pragmatismo. Né? Então essa ideia da composição do conhecimento de uma forma intersubjetiva é muito importante para o Habermas. Né? Outro aspecto que é muito importante é a ideia de problematização do poder. Né? E aí o Habermas vai em Nietzsche, vai em Foucault,
a ideia de que o poder tem a ver com o efeito de verdade. E, sobretudo, de que o poder ele provoca o silêncio naqueles que estão numa relação desvantajosa de poder, né? E por que isso é importante para o Habermas? Porque para o Habermas, numa dinâmica de raciocínio, de argumentação, você não pode querer silenciar o argumento do outro, nem querer achar que é o bichão, entendeu? O importante é a lei do melhor argumento, né? Então a ideia de, a todo momento, o poder passar de um interlocutor para o outro é muito importante também na comunicativa. Por quê? Porque assim, cada raciocínio vai conseguir afetar o outro e ser afetado, né? Então é importante a ideia de um revezamento de poder para que um raciocínio não se sobreponha aos outros, né? Então essa perspectiva do poder também é muito interessante. Então, para sintetizar os primeiros aspectos que são importantes para a razão comunicativa do Habermas, né? Primeiro, a ideia de falibilidade, né? de que o conhecimento é falível, e por isso mesmo deve haver um esforço coletivo para se buscar esse conhecimento, né? Nesse esforço coletivo deve privilegiar a intersubjetividade, a construção coletiva do conhecimento. E para isso tem que haver, nesse sentido, um revezamento de poder, né? Um revezamento de poder entre os falantes. Então, a partir desses conceitos, o Habermas vai juntando o seu conceito de razão comunicativa, que é uma razão que é construída a partir da intersubjetividade, né? No qual os envolvidos vão coordenar suas razões para chegar a um consenso que tem a ver com o bem comum. E aí o Habermas vai roubar agora de quem? Do Durkheim, né? A ideia de Durkheim de que a sociedade, né, aquilo que deriva da sociedade, o fato social, deriva daquilo que tem de melhor entre os indivíduos, né? É como se fosse uma espécie de filtro que vai selecionando aquele que tem de melhor. Aí o que é que o Habermas faz? Ele pega essa ideia de solidariedade, né, essa ideia de fato social e conecta com a linguagem. Ora, mas isso é feito a partir da argumentação. Isso que é de melhor, isso que é de bom para a coletividade, deve derivar antes do processo intersubjetivo de argumentação. E aí ele fecha a bricolagem dele. A razão comunicativa, ela é intersubjetiva, né? Ela deve valorizar as ações, né, dos seus componentes, por assim dizer, né? E ela deve privilegiar a solidariedade e aquilo que é comum. Quem deve vencer é o que? É o melhor argumento. E o melhor argumento de acordo com o propósito que é combinado entre a sociedade, né? Não de acordo com o que eu quero, né? Então, esses aspectos aí vão compor aquilo que é de mais importante para entender a razão comunicativa do Habermas, né? E aí ele coloca três aspectos, ou três características fundamentais para seguir essa razão comunicativa. O primeiro é o teleológico, ou seja, o propósito de quem está dentro desse processo deve ser a busca da verdade. Não é se amostrar não, né? Não é dizer que é o bichão não. É a busca da verdade. É o primeiro aspecto. O segundo tem a ver com magia normativa, ou seja, as normas que vão coordenar essas ações, elas devem ser também discutidas socialmente e devem ser seguidas, né? Devem ser também forjadas a partir de um consenso. E o terceiro aspecto é uma sinceridade, né? Ou seja, você tem que ser sincero naquilo que você argumenta, né? Então, esses é como se fosse uma espécie de pré-requisitos para haver uma razão comunicativa, né? Então, a razão comunicativa é essa razão que privilegia o conhecimento a partir da intersubjetividade, né? O conhecimento é construído na interação e na valoração daqueles que participam, né? Então, o que o Habermas fala dessa questão do poder e de como conseguir contornar isso é exatamente na questão das normas, né? De como pensar normas de discussão que minimizem essa questão do poder, né? Esse é o segundo aspecto que ele fala das características do agir comunicativo. Agora, assim, uma coisa que o Habermas se aproxima um pouco do Pierre Levy é essa,
é que a abordagem parece um pouco utópica, né? Quando eu falo do Pierre Levy, eu estou falando do conceito de inteligência coletiva, né? Pô, seria legal se fosse assim. Mas assim, por que que é importante? Porque na nossa sociedade, na qual está faltando tanta razão, é importante a gente manter isso, pelo menos como algo a ser alcançado, ou como preocupação, né? Eu vou tentar me preocupar em fazer uma discussão razoável e dentro desses moldes da razão comunicativa que privilegia antes um consenso do que aquilo que eu quero, né? Então, a questão do poder é de fato uma questão muito difícil de solucionar, porque é uma relação, né? Como Foucault pensa, o poder é sempre uma relação e que dele vai derivar um certo efeito de verdade. Mas é essa ideia de, a todo momento, estabelecer uma crítica aos consensos, né? O Habermas fala isso. Essa abertura à crítica é que é muito importante, né? Essa abertura à crítica é muito importante. Então, essa mentalidade de a todo momento abrir para a discussão, a ideia de que os consensos são provisórios, a ideia de que não há verdade, é muito interessante para tentar minimizar a questão do poder, né? Que sempre vai estar ali produzindo um relevo maior para determinados discursos e um menor para outros, né?